Olá, comunidade querida, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa 2088, aqui do canal Paz e Bem. Eu faço a programação todas as sextas-feiras, aqui no Paz e Bem, já há muito tempo, desde 2019. Antigamente fazia de segunda a segunda. Depois, graças a Deus, foi se ampliando. Hoje faço só um dia e tem uma multiplicidade de gente que conduz o canal aqui. Hoje tem programação de manhã, de tarde, de noite, atualmente, todos os dias da semana. E para nós é uma grande honra, orgulho, satisfação que um dos dias da semana, as terças-feiras, sejam ocupados por um mestre meu, um grande amigo, uma referência para mim em termos de teologia e da vida também, o professor Faustino Teixeira. Então, no programa que estreia nesta sexta, 2 de agosto de 2024, nós estamos gravando, sempre digo, né, esse horário das 6 horas da manhã, eu já estou trabalhando já há bastante tempo lá na TV Fórum, então vamos fazer essa conversa aqui, Faustino eu, mestre Faustino Teixeira, que bom que você pôde estar aqui. Beleza, Mauro, uma alegria te rever depois de um tempo, né? Pois é. Uma luta grande, e saber também, fico feliz de saber que você está interessado em retomar os nossos debates do Filmes em Perspectiva, né? Vai ser muito bom. Já estamos articulando aqui retomada do Filmes em Perspectiva, né, do olhar do Faustino para o cinema, para os filmes. Vamos articular isso provavelmente para o ano que vem. Vamos ver. Estamos conversando aqui sobre isso, Faustino, vai ser ótimo. Faustino, a gente andou... Toda vez que a gente se encosta, sai um filhote, né? Algum filho sai, algum filho intelectual, algum filho de admiração pelo mundo sai. Nossa última conversa, ela foi pautada por essa situação global, mundial, né? A gente tem esse olhar do planeta para o fim da humanidade, né? Essa situação terrível do ponto de vista climático. A gente tem guerras em todo canto, está aí a Venezuela perto de uma guerra civil, o Oriente Médio numa situação terrível, né? O genocídio praticado pelo governo de Israel, mísseis, bombas, o que pode ser as vésperas de uma guerra ali que tome todo o Oriente Médio. Na Europa, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que também pode incendiar a Europa, com uma guerra que não se via em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, envolvendo uma série de países. Enfim, há um clima de fim de mundo, de fato. Há um clima de fim de mundo, e a gente conversava sobre como esse clima pode nos tomar pelo fato de estarmos olhando obsessivamente para ele. E você, aí, Faustino genial, né? Já foi sacar lá no Nietzsche uma citação do Nietzsche para falar: isto é um tema, né, Faustino? De fato, eu venho me preocupando muito com essa questão, Mauro, de que as pessoas que tratam e trabalham o tema do fim do mundo, desde, por exemplo, Lars von Trier, no Melancolia, a Débora Danovski, o Eduardo Viveiros de Castro, no livro deles Há Mundo por Vir, os livros do Ailton Krenak, que falam ideias para adiar o fim do mundo e outros, né? O que eu tenho percebido, e alguns profissionais que trabalham na área têm me sublinhado, é que muitas pessoas que estão envolvidas nessa temática estão adoecendo. Essa é a questão que me preocupa, né? Ou seja, lidar muito com o fim do mundo sem algumas frestas de esperança ou de otimismo pode provocar um abalo psicológico. Quer dizer, eu acho que a gente tem que saber lidar com esse risco. Por isso que veio a frase famosa do Nietzsche, que está no livro Para Além do Bem e do Mal. O Nietzsche fala o seguinte: quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Aí vem a frase: se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti. Então, ou seja, se a gente acaba olhando muito para o abismo,
você acaba sendo engolido por ele. Então, o que eu tenho me preocupado é que esse acento demasiado nosso na questão do fim do mundo, se não for trabalhado com equilíbrio e com energias de resiliência Uhum. pistas para superar essa visão mais pessimista, a gente acaba com o risco de adoecer. É isso aí. Sim. Eu convivo muito com essa condição, porque na qualidade de jornalista e de jornalista que olha para os temas macro, né? Macroeconomia, macropolítica, política nacional, política internacional, lá no Fórum Café o tema ambiental é um tema muito presente. Eu me sinto sempre roçando esse olhar para o fim do mundo, o tempo inteiro, né? Sempre olhando, né? Assim, é isso, é guerra no Oriente Médio, guerra civil aqui na América Latina, guerra na Europa, aqui no Brasil também, a gente contempla muito, né, esse olhar. Hoje mesmo falei sobre né, essa constatação de que no Brasil 60% da população vive, Faustino, entre 0 e 1 salário mínimo. Não é entre 1, não é com 1 salário mínimo, não, é entre 0 e 1. Entre 0 e 3 salários mínimos é 90% da população brasileira. Então, olhar para... Isso é o fim do mundo também, né? Esta é uma condição de fim do mundo, né? Vocês imaginem, gente, viver entre R$0 e no máximo R$1.400 por mês. Isso é um olhar para o fim do mundo. Né? Porque é uma coisa que acomete a maioria da população brasileira, né? Então, a gente sempre à beira do fim do mundo. E eu vejo isso mesmo, né? Eu vejo quanto muitas vezes eu sou impactada por isso, quanto... Sabe assim, Faustino? A gente vai crispando, né? Quando a gente menos vê, está com os dentes cravados, né? Tá agressivo. É muito impactante isso. Muito Mesmo a impactante. perspectiva para os universitários, os mestres, os doutores. Sim. Você vê aí esse concurso do Enem, agora que vai ter, né? O concurso para os cargos públicos, que estão chamando de Enem, né? A concorrência é brutal. Qualquer concorrência para um cargo na universidade é brutal. Agora, os concursos para o IFES, os Institutos Federais. Meu filho acabou de fazer o concurso lá no Sergipe. É assim, 80 candidatos para uma vaga, 100 candidatos para uma vaga. Então, os horizontes estão fechados mesmo para aqueles que têm doutorado. Você não tem para onde fugir. Quer dizer, não é só aqueles que estão vivendo com condições mínimas de sobrevivência, mesmo aqueles que estão na classe média, que tiveram o privilégio de ingressar na universidade, mesmo os que estão ingressando através desse favorecimento das cotas, os horizontes de emprego estão fechados. Então, realmente, é muito desanimador. Eu li agora, na semana passada, o artigo do Clóvis de Barros Filho, da USP, que trabalha com essa temática. Ele é livre-docente de ética da Escola de Comunicações e Artes da USP. E ele falava desse clima de ansiedade que nós estamos vivendo. O Christian Dunker também trabalha muito essa temática, né? E ele fala uma coisa interessante: a ansiedade ela tem a ver com a desarmonia entre o tempo do mundo e o tempo da alma. Muito legal isso, né? Quer dizer, a nossa alma tem sofrido com essa temática da desarmonia, né? De nós diante desse mundo em chamas, como fala a Greta Thunberg. E nós dois fomos um dos pioneiros a colocar a questão da Greta aqui no Paz e Bem, né? Você lembra, né? Então, essa desarmonia tem provocado depressões. Não é à toa que a Maria Rita Kell fala que a depressão vai ser a grande doença desse século XXI, né? Porque as pessoas não estão vendo caminhos. Eu vejo com alegria quando eu vejo antropólogas como a Anna Tsing,
que fala em ressurgência, ou como vemos reflexões do Bruno Latour, que faleceu, né? E que falava dos gestos barreira. Nós temos que tentar pensar em gestos barreira para tentar ter algum vislumbre de saída desse horizonte sombrio, sabe, Mauro? O que seriam esses gestos, Barreira? Quando o Ailton Krenak fala ideias para adiar o fim do mundo, né? Quer dizer, gestos barreira é gestos de resistência contra situações que estão vindo de forma muito violenta e que não dão para nós espaços de sobrevivência. Sabe, Faustino, duas constatações antes da gente conversar, que já vinham, foi inclusive tema de conversa entre eu e minha companheira, minha esposa aqui, que nos chamaram muita atenção. Primeiro, eu faço esse programa, sou âncora desse programa, o Fórum Café na TV Fórum. E tem uma amiga minha que assiste todo dia. Aí nós nos encontramos na feira aqui no sábado passado e ela falou o seguinte: Mauro, é assim, eu assisto o seu programa todo, mas quando você começa a falar de crise de meio ambiente, eu desligo, eu saio, porque isso começa a me dar uma ansiedade, uma angústia que eu não dou conta. Eu achei muito interessante, porque é exatamente nesse tema, vamos dizer assim, hoje, é o tema mais próximo da questão do fim do mundo, é exatamente a questão ambiental, né? O aquecimento global, e ela fala, não dá, não aguento, né? Olhar para isso. E eu falei, não, você faz bem, se você não aguenta, tem que sair, né? Porque você vai num processo você vai se intoxicando, parece, né, Faustino? Eu acho que é interessante que eu estava relendo aqui, pensando na nossa conversa, eu estava pensando numa reflexão que o Walter Benjamin faz e que aquele pensador coreano que trabalha em Berlim, né, o Byung-Chul Han, escreveu um livro chamado A Vida Contemplativa. E ele pega uma imagem do Paul Klee, chamado Ângelos Novos, que é justamente uma intuição de um pintor que coloca uma imagem de um anjo com olhos arregalados, com boca aberta e asas estendidas, horrorizado com o horizonte. E o Walter Benjamin pega essa imagem e trabalha essa imagem e o pensador coreano retoma. Ou seja, estamos diante da força de uma tempestade. É mais ou menos igual ao filme Melancolia, né? Que só a Justine, que é uma vidente, capta que estamos diante de uma catástrofe. E curioso, até o Papa Francisco, na Laudato Si, fala de catástrofe. Então, estamos em essa imagem. É uma imagem aterrorizadora e que o pensador coreano e o Walter Benjamin tentam mostrar essa situação extremamente problemática que se revela para nós. E por isso que eu fui temperando a minha visão, porque eu estava muito envolvido, Mauro, não indiretamente, muito envolvido diretamente com essa temática ambiental. Continuo envolvido, né? Você vê, por exemplo, uma Eliane Brum. Imagina o grau de sofrimento interior de uma Eliane Brum, o grau de sofrimento interior de um Eduardo Viveiros de Castro, que se envolveram muito nessa temática, e que você vê o sofrimento nos olhos, né? O Christian Dunker, que mandou os analistas da Unicamp lá para Altamira para analisar o impacto psicológico das pessoas que viveram a situação de Belo Monte. Então, a gente tem que ter um contraponto. E onde é que eu achei o contraponto? Isso que eu queria chamar a atenção aqui para você, Mauro, né? Porque quando eu li o livro Há Mundo por Vir, da Débora e do Vieira de Castro, eu saí muito pessimista, igual essa sua amiga aí, né?
Não quero saber de ler muita coisa sobre isso, que isso aí aturdou e adoece. Então, quem me chamou a atenção para isso, e eu não sei se você tem trabalhado com ele, é o Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser, ele lançou um livro agora, O Despertar do Universo Consciente. Esse está aqui, esse livro aqui, né? O Universo Despertar Consciente. E qual que é o propósito dele? Eu achei muito interessante. Ele fala assim, diante desse tempo do antropoceno, né? Quer dizer, diante desse tempo do antropoceno, que é o tempo da perturbação humana, da pegada humana violenta sobre a Terra, né? E ele fala que é necessário manter vivo o otimismo. O termo que ele usa aqui é o seguinte: ele falou, eu escrevi esse livro, deixa eu pegar aqui, escrevi esse livro com a intenção de inspirar uma nova atitude com relação à vida. Busca, assim, no livro, evitar um caminho presente na literatura científica atual. Veja, por exemplo, os textos do Leonardo Boff, um atrás do outro, né? Uma literatura com livros que falam de situações deprimentes, distópicas. Só ver, por exemplo, as imagens da Palestina hoje, da faixa de Gaza. Sim. Todos os dias nos jornais, das crianças, dos hospitais destruídos e desta ganância de Israel, que agora começa a entrar em crise com o Hezbollah. Quer dizer, o que significa você ver todos os dias essas imagens na televisão, nos jornais? Então, o Marcelo Gleiser fala que estar diante de previsões científicas catastróficas que prevêem um futuro sombrio para a humanidade a largo tempo tem que ser contrabalançada por uma atitude diferente, diferenciada, no sentido de que ele fala o seguinte: a tática do medo não funciona porque demanda sacrifícios muito grandes. Então, a gente tentar contrabalançar a tática do medo com alguns recursos de esperança, como a gente sempre viu, por exemplo, no bispo lá de Recife, Dom Helder Câmara. Sim. Sempre trabalhava com esperança, com alegria. E você vê agora também, recentemente, o Papa Francisco ele fez uma fala no Ângelus, que ele falou a compaixão e o descanso. Quer dizer, como que a gente tem que saber mesmo lidar com essas tarefas que são extremamente angustiantes e cansativas na nossa vida, contrabalançar com que o meu mestre João Batista Libano chamava peropósitum, quer dizer, fazer o oposto para a gente dar conta de sobreviver diante de temas que são muito sufocantes. Eu achei muito interessante essa fala do Papa Francisco, que nós estamos tão envolvidos com as coisas, com os problemas, que a gente nem sequer consegue espaço para descansar. Eu acho que isso aí tem me ajudado a não cair nesse poço que o Nietzsche me adverte, entendeu? Eu uso aqui uma estratégia, falando do ponto de vista pessoal, que tem, inclusive, tudo a ver com você também, com as nossas conversas aqui no Paz e Bem, mas eu vou chegar nelas depois. Porque quando a minha amiga fala assim, quando chega a parte de meio ambiente, eu desligo, eu saio, você poderia até dizer, não, mas é um escapismo, ela está se alienando. E a gente vem de uma geração, né, Faustino, em que nós fomos muito, para usar uma palavra, acho que até já saiu da moda, empoderados. A nossa geração tinha certeza absoluta de que ia mudar o mundo. E de que ia mudar o mundo para muito melhor. E é difícil para nós, eu estou com 64 anos, eu vejo meus amigos, principalmente do movimento estudantil, né, da esquerda militante, a gente chega com gosto de fracasso na boca, né? Porque a gente não conseguiu mudar o mundo, ao contrário, o mundo piorou em relação ao que era.
Eu lembro, nós éramos completamente iludidos, né? Nós achávamos que íamos implantar o socialismo, isso aí na virada dos anos 70 para 80, aqui no Brasil, em poucos anos, era uma ilusão completa, mas a gente tinha essa convicção arraigada, e o nosso otimismo, nossa esperança vinha dessa visão, deste poder que nós teríamos. A gente vai ficando mais velho e vai descobrindo o fenômeno da impotência e não da potência. Né, de que, na verdade, a nossa capacidade de mudar o mundo não era aquela que a gente imaginava, talvez até não exista essa capacidade de eu mudar o mundo individualmente. Aí eu fico pensando naquele filme, A Vida é Bela. Maravilhoso aquele filme, eu gosto muito. Em que ele está diante de um mundo que está desabando, fico pensando a queda do céu, né, de outro líder indígena aqui do Copenau. Do Copenau. O mundo está desabando, eles estão lá no campo de concentração. E ele vai construir o pai, né, no caso o Benini, o Roberto Benini, vai construir para o filho quase que um mundo paralelo. Qual é o mundo paralelo? É um mergulho radical no cotidiano. E aí eu me lembro das nossas conversas aqui, especialmente sobre os monges orientais. Né? E vou pensar na minha experiência também no mosteiro, que é assim, como é que eu mantenho minha saúde? Mergulhando radicalmente no cotidiano. Então, hoje, Faustino, uma confissão pessoal, assim, uma parte expressiva da minha vida, expressiva, eu gasto muitas horas por dia com isto, é fazer refeição. Então, a minha esposa, ela trabalha muito, muito, muito. Ela sai de casa de manhã e vai chegar em casa às 9 horas da noite. Uma parte expressiva do meu dia é fazer o jantar para quando ela chegar, o jantar está pronto, a gente poder sentar e jantar. E fazer o jantar, e fazer o jantar não é comprar a comida, é partir, é cozinhar, é deixar a louça lavada para não juntar a louça para quando a gente vai jantar, depois que acabar o jantar, ter só a louça do jantar. Isto não é um estorvo para mim. Nossa, é muito relevante para mim. Então, agora, isso tem a ver também com as suas aulas do nosso curso de espiritualidade, quando a gente olha para os monges, especialmente os monges do Oriente, né? Esse mergulho radical na beleza do cotidiano, que para nós lá atrás, quando éramos jovens, a gente imagina, nós estamos aqui para fazer a revolução, para mudar o planeta, eu não estou aqui para secar a louça, entendeu? Enfim. É interessante que estou atento ao que você falou da sua amiga que desliga a televisão, o jornal, né? Um livro que marcou muito a nossa geração, não sei se você chegou a ler, o Mauro, chama-se do Christopher Lasher, O Mínimo Eu. Sim. Ou seja, numa situação cujo horizonte é muito ameaçador, as pessoas se protegem no mínimo eu. Então, para poder, quer dizer, aquele mínimo espaço garantido onde a gente possa respirar diante do contexto ameaçador que nos rodeia. Mas, pensando em termos de esperança, Mauro, uma coisa que muito marcou, e foi muito legal você ter chamado a atenção do livro do Davi Copenaua, que lá no prefácio do livro do Copenaua, escrito pelo Eduardo Viveiros de Castro, que, aliás, eu tenho que falar para você, eu já falei com outras pessoas, eu tenho sentido uma ausência do Eduardo Viveiros de Castro. Não sei por que razão. Ele está fora das páginas, né? Você não vê muito falar do Eduardo Viveiros. E é o cara que mais estava nessa defesa da questão ambiental de todos no Brasil, né? E eu sinto falta da voz dele e da voz de outros eles, né? E mesmo a Eliane Brum, eu fico com temor, porque ela está numa luta enorme para manter o jornal Samaúma, né? Que é a luta violenta, mas eu acho que as defesas psicológicas dela são frágeis diante de tudo que está aí, viver em Altamira. Você imagina o que significa viver em Altamira? Então, no prefácio do livro A Queda no Céu, escrito pelo Eduardo Viveiros de Castro,
ele cita o Bruno Latour, que eu gosto muito do Bruno Latour. E ele cita o seguinte, uma passagem do Bruno Latour, no livro dele, Modos de Vida, que ele fala assim: nós temos que parar de olhar para frente. Aliás, a Ana Tsing fala assim: em vez de a gente olhar para frente quando estiver na floresta, temos que olhar para baixo, para ver que abaixo dos nossos pés existem as teias micorrízicas que se interligam e sobrevivem. E aqueles que mais têm capacidade de sobreviver são microscópicos, né? E eles têm muito mais inteligência do que nós humanos para lidar com os desastres. Então, ela fala, a gente tem que aprender a olhar para baixo. E o Bruno Latour fala que a gente, em vez de olhar para frente, a gente tem que olhar para trás. Porque o olhar dos povos que viveram várias experiências de fim de mundo e que sobreviveram, que são os povos originários, que são os quilombolas. Quer dizer, então, esse pensamento é iluminador para mim. Quer dizer, então, nós temos que aprender com aqueles que tiveram artimanhas para lidar com as catástrofes ou com as ruínas e saber encontrar formas de ressurgência, de esperança, para poder, mesmo que seja inglória a nossa luta, né? Daí são gestos barreira contra essa situação que vige no antropoceno. Então, eu gostei muito dessa imagem. Quer dizer, nós temos que olhar para os povos originários, para os quilombolas, para os movimentos sociais que enfrentam com garbo essa situação de carência e conseguem bailar, dançar sobre os escombros com olhares de esperança. Então, isso que é o que me mantém vivo. E, é claro, você colocou o elemento da fé múltipla, né? Da fé do Riobaldo, que não se fixa numa sombrinha só, que busca angariar as rezas que vêm de todos os lados para manter viva a nossa saúde e a nossa esperança. Né? Sim. E você sabe, é interessante, né? Porque há uma outra formação que a gente vai olhar, e nós acompanhamos isto, né? No budismo e mesmo em algumas correntes do cristianismo, né? Você falou do olhar para trás e olhar para frente, né? O viver o momento presente, né? Viver unicamente o momento presente, que acho que um pouco esse lançar-se ao cotidiano tem a ver com essa ideia do momento presente. Isso me levou a uma atividade que também tem a ver com o teu curso de espiritualidade, muito do que a gente conversou, que é fazer haikais. O haikai é um mergulho radical no momento presente e é uma arte cultivadíssima, né, pelos monges budistas, essas poesias curtas, né, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, muito potentes. Eu estava pensando aqui no mestre, deixa eu ver aqui, pronto, no Matsu Basho. Aí ele diz assim, um haikai do tempo do inverno: não podendo sair, encosto-me à árvore que segura o telhado. Ou outono: há estrelas nos meus olhos que desejam ver as flores das cerejeiras curvadas. E aí Brasília, Faustino, é muito interessante por isso. Eu saio em Brasília, eu saio muito de bicicleta. Por exemplo, nós estamos na fase aqui dos IPs, né? Que é muito impactante, né? Eu saio muito de bicicleta e toda hora eu estou parando na bicicleta para fotografar uma flor, né? Uma luz sobre uma flor, né? Olhar para o vento batendo naquelas flores, é muito forte. Isso faz meu dia, né? De fato, faz meu dia. Você me fez lembrar o filme do Wim Wenders, né? Dias Perfeitos, né? Que é justamente sim. Isso, né? O cara que teve uma desilusão na vida, que foi trabalhar limpando banheiros e que tem a capacidade maravilhosa de uma relação com o meio ambiente dele ali, naquele espaço pequeno, em Tóquio,
diante daqueles prédios monstruosos, daquele pequeno espaço dele, e no seu cotidiano ele é capaz de manter o seu universo encantado. Isso é maravilhoso, né? E você conseguiu dar um passo adiante, né? Com a sua, um negócio muito interessante, não sei se as pessoas sabem, mas o Faustino tem a sua faixa, não de Gaza, sua faixa de Gaia. Pois né? é. Que é um pedaço pequeno de terra, aí perto de fora, que você transformou. Eu tive lá uma vez, né? Eu olho para aquilo e falo, bom, aqui tem um pedaço do paraíso, né? Né? Então, essa ideia de transformar aquilo lá, de plantar nós plantamos juntos uma suma-uma, né? Que é a grande árvore. Né? Já está a com grande 4 metros. Oi? 4 Já metros? está com 4 metros, Então, você vai lá, você tem árvores de todos os ecossistemas do país, né? Estão lá na sua faixa de Gaia, né? E você vai lá e mergulha, porque o que é a vida de uma árvore, se não o cotidiano profundo, né? Que vai acontecendo dia a dia, né? Que vai, né? Passando o tempo, passando o sol, passando a chuva, e ela ali, parada, né? Uma árvore é um monge, né, Faustino, nesse sentido. É interessante. Aliás, o Bernardo de Claraval sempre falava do carinho pelas árvores como uma experiência de oração, né? O Thomas Merton também, no eremitério dele, falava assim: eu leio o Salmo olhando as árvores. Quer dizer, o vento que corre entre as árvores é a leitura de Salmos. Né? Então, eu acho que lá no caso da faixa de Gaia, né? O que eu percebo, a gente encontra uma energização vital. E o fato de ter as árvores sagradas ali também, né? Tanto dos componentes da ayahuasca, como da sumaúma e outros. Agora, os cedros, os ipês, todos eu privilegiei as árvores do que as frutas nesse sentido, né? Sim. Então dá um clima muito forte. E é interessante que o Byung-Chul Han, um dos últimos livros, e a editora Vozes está publicando todos os livros dele no Brasil, um dos livros recentes dele é sobre cuidar do jardim. Então você vê, quer dizer, são estratégias de propósito. Eu gosto desse termo do Libânio, né? Fazer o oposto para você poder dar conta de seguir em frente. Sim. Então, essa ideia de que a teologia da libertação conseguiu perceber ao longo do tempo, depois de tomar muita porrada, é que, para você ser eficaz na luta, você tem que contrabalançar a eficácia com a contemplação, né? Quer dizer, com a atividade espiritual, porque não há possibilidade de você vivenciar o político se não tiver envolvido pela vida espiritual, como fala o Gustavo Gutierrez, beber no próprio poço. A gente tem que aprender permanentemente a beber no próprio poço. Aqui do lado do meu escritório tem a minha capelinha, que você conheceu. Sim. Eu estou todo dia de manhã, antes de começar o trabalho, eu faço minhas orações. E assim eu busco. A gente tem esse recurso, né, o Maurício? Nós, espirituais, temos esse recurso de momentos sagrados, momentos reservados para a gente parar. Sem nenhuma intenção. É o que eu chamo de a bambuidade do bambu. Sem nenhum motivo. Parar sem nenhuma razão na inutilidade da contemplação. Então, eu acho que isso aí é uma reserva espiritual fundamental para a gente lidar com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Maravilha. E assim terminamos. Acho que essa sua fala final, acho que é uma boa conclusão dessa nossa conversa. 35 minutos de boa conversa com o Faustino, sempre é boa, muito boa. E esperem por nós, porque o Faustino está às terças-feiras no Paz e Bem. Eu estou às sextas. Mas esse encontro Faustino Mauro vai acontecer semanalmente, logo, logo. Logo, logo. Legal. Obrigado, Faustino. Grande abraço. Paz e bem. Paz e bem é o meu gesto preferencial desde os nossos primeiros encontros. Eu termino todas as minhas falas, todas as minhas lives com esse gesto das mãos e dizendo paz e bem. Mauro,
Um grande abraço para você. Continue firme, porque você é de uma importância fundamental na vida de todos nós, viu? Ah, Faustino, você ainda mais na minha vida, você marca demais na minha vida, de milhares e milhares de pessoas. Gente querida, um beijo, Faustino, um beijo, gente querida, paz e bem. Paz e Tchau. bem.